Amém, a paz do Senhor. Obrigado, pastor Joaquim. Amém. A paz do Senhor a toda a igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos amados que estão aqui, fazendo parte dessa transmissão. Quero agradecer ao pastor Joaquim pela oportunidade. Quero falar que estou muito feliz, muito honrado. E te convidar a meditarmos juntos na palavra de Deus. Você que está na sua quarentena, você que está vendo esse cenário incerto, temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. O Espírito Santo hoje de Deus quer te trazer esperança, quer te encaminhar a um lugar onde você possa ser livre e liberto, que você possa ter paz. Então, em nome de Jesus, eu vou pedir para que você possa vir com a gente, que você possa permitir o Espírito Santo de Deus te encaminhar a esse momento de reflexão. Hoje vamos falar sobre arrependimento e ministério. E antes da gente começar, eu queria te convidar a orarmos para que nesse momento, onde o Senhor vai falar com a gente, nada nos atrapalhe, nada possa impedir a palavra do Senhor de chegar em nossos corações. Amém? Então vamos orar. Senhor, Pai, nos perdoa por todos os nossos pecados, Espírito Santo de Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu venho, Pai, entregar esse momento em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, na Tua infinita misericórdia, Pai, me usar, Senhor amado, para poder pregar a Tua palavra, Pai, a Tua mensagem da cruz, Senhor. Pai, o Teu evangelho, Pai, que é o poder de Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu venho, Pai, repreender todo o mal, toda desatenção, tudo que possa atrapalhar da Tua palavra chegar aos nossos corações, Pai, está repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa agora, Pai, fazer com que esse momento, Pai, seja um momento onde o Senhor fala aos nossos corações e nada nos atrapalhe, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que esse seja um momento muito especial, é o que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Como eu já tinha falado, hoje será uma noite onde vamos falar sobre arrependimento e ministério. Antes de iniciar a pregação, eu também queria primeiramente, agradecer a todos os irmãos envolvidos na transmissão do culto, ao louvor, que tem sido uma bênção. Queria falar que a minha vida e a vida da minha família tem sido muito edificado pelas pregações online. Eu tenho sentido muito a presença de Deus, com todos aqueles que Deus levanta para estarem aqui, nos direcionando a louvar ao Senhor, trazendo a mensagem da cruz para nossas vidas, seja nos cultos jovens, seja nos cultos durante a semana, culto de oração, culto de libertação. Tem sido tremendo, tem sido tremendo. Nada tem nos impedido. Estava falando com a minha irmã exatamente sobre isso. Nem essa situação tem impedido a congregação do Senhor, o momento de ouvir a palavra, o momento de ser edificado. Bem, sem mais delongas, vamos ver agora nesse momento sobre o livro de Ageu, do profeta Ageu. O contexto histórico do profeta Ageu era um momento pós-exílio do povo de Deus. Eles tinham sido exilados e Ciro permitiu com que eles voltassem e restaurassem o templo em Jerusalém, o templo para adorar ao Senhor. A palavra de Deus compara o templo a adorar ao Senhor às nossas vidas. Hoje eu sou o templo do Espírito Santo, você, se aceitou a Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor, é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, quando falamos em restaurar o templo do Espírito Santo, também significa nós estarmos de acordo com a palavra de Deus. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, através do Ministério da Reconciliação, que é esse aqui, exatamente agora está acontecendo, se você quiser aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a sua vida estará agora restaurada por Deus, será restaurada, e o seu templo vai ser restaurado como naquela época. Se você já caiu, já estava vindo com Cristo, já conhece o Senhor Jesus Cristo, e na sua história, eventualmente, aconteceu de você se desviar do caminho, o Espírito Santo te lembra que você ainda pode voltar ao caminho. Estamos sim num período de pandemia, estamos sim num período incerto, onde muitas mortes estão acontecendo, onde nada parece ter certeza do como vai ser no futuro, mas Jesus ainda não voltou. Amém? Você está agora ouvindo essa mensagem, você está vivo, obviamente, você ainda está num momento onde estamos no momento da graça ainda há tempo de você voltar para Cristo. E o Espírito Santo de Deus te lembra agora, ainda há tempo, a porta ainda está aberta, Jesus Cristo quer salvar a sua vida. Porém, em momentos onde nós eventualmente caímos ou nos desviamos,
nós, ao querermos retornar, ou se de fato já retornamos, nós podemos contemplar a nossa vida e ver muito estrago. Porque é isso que acontece, né? Quando a gente permite que o inimigo das nossas almas, que é Satanás, como está na palavra de Deus, que o nosso verdadeiro inimigo é o diabo. Quando a gente permite que ele entre na nossa vida, ele só veio para matar, roubar e destruir. Então, nós contemplamos, às vezes, situações muito difíceis. Muito difíceis. Vemos situações que é até difícil de se deparar, sabe? Sabe quando você sabe que já foi algo tão melhor antes? E hoje a minha vida, principalmente quem já caminhou na palavra de Deus, se desviou e quer voltar, ao se deparar com isso, olha muitas vezes a vida completamente destruída. Porque o inimigo ele tem uma fúria muito grande contra os servos de Deus. Mas hoje é uma noite para que você possa lembrar, para que você possa ter esperança, como o apóstolo Paulo chama o Senhor de Deus da esperança. Esse é o Deus que nós pregamos aqui, Jesus Cristo de Nazaré, o Deus da esperança. Que você pode ter na sua vida, através do arrependimento, o seu ministério restaurado. E o profeta Ageu, como estava sendo usado por Deus, a um povo que tinha voltado do exílio, que já estava vendo tudo destruído, e estava com o templo destruído, ele foi usado por Deus para motivar a reconstrução do templo. Motivar, eles já tinham retornado. Mas acredite se quiser, mesmo depois de tendo permitido retornar do exílio, o povo de Deus demorou 17 anos para de fato reconstruir esse templo. Mas por que demorou tanto? O que aconteceu? Se você for ler o livro de Esdras, você entende esse contexto, você vai entender que teve muita oposição externa, porém existia uma oposição interna. Existia um desânimo de reconstruir o templo. E na nossa vida, muitas vezes, existe um certo desânimo quando a gente quer voltar a caminhar com o Senhor. Se você já caminhou com Cristo e quer voltar, você sabe que não é tão simples voltar. No caso, é simples se você decidir voltar. Mas existe uma oposição. Satanás coloca um desânimo no nosso coração, quer nos acusar das coisas que nós fizemos de errado. Então eu convido a igreja a poder meditar na palavra de Deus e podemos entender as verdades que o Senhor fala na palavra dele, para poder tirar toda a mentira do diabo na sua vida, porque se você quiser voltar para Cristo, você vai voltar em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui e quer te ajudar. Vou pedir por gentileza para que você abra a palavra do Senhor em Ageu capítulo 1. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Amém? Então vamos começar a ler aqui. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Ele, no caso, era o líder naquele momento. E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Bem, meus amados, aqui, nessa parte da palavra, os homens do povo de Deus falavam: ainda não é hora de restaurarmos. Ainda não estamos prontos para restaurarmos. Ainda não é momento de restaurarmos. E o profeta Ageu, usado por Deus, então nesse momento é Deus falando, ele fala: e por acaso é hora de você viver em casas apaineladas, que significa decoradas, bem ornamentadas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? O que isso quer dizer? O que o Espírito Santo quer nos trazer através dessa parte na palavra? Hoje, é muito comum nós estarmos construindo a nossa imagem, nós estarmos morando em casas apaineladas, lindas, bem ornamentadas. Quem olha um perfil meu no Instagram, quem olha um perfil meu no Facebook, eu não posto uma foto que eu tô feio, e se alguém posta alguma foto que eu tô gordo, eu peço para tirar. Eu não aceito, porque eu não vou aceitar postar no meu perfil uma foto feia minha. Eu vou deixar o meu perfil apainelado, eu vou deixar ele muito bem ornamentado, eu vou deixar ele lindo. Ou seja, na nossa vida, nós podemos sim deixar a nossa casa muito bem decorada, a nossa vida exterior muito bem decorada. Nós podemos deixar tudo lindo, mas se deixarmos de lado
o principal, que é o templo do Espírito Santo, que este templo, meu amado, é aqui dentro, não se posta isso, por mais que você queira, só o Senhor conhece o teu coração. É aqui dentro, é o templo do Espírito Santo, é o teu relacionamento com Cristo, é obediência a Deus, é renúncia, é você se apartar do que não presta. Se você não restaurar essa casa, de nada vai servir. De nada vai servir. Você vai deixar tudo lindo de fora, mas por dentro destruído. E o povo de Deus estava com as casas decoradas e o templo de Deus destruído. E eles sabendo que tinham que restaurar aquele lugar, e eles não estavam fazendo isso. E o Senhor usou o profeta Ageu para trazer motivação àquele povo, para que eles pudessem parar naquele momento de fazer o que quer que eles estivessem fazendo, porque na nossa vida muitas coisas nos tiram a atenção, muitas coisas nos distraem, e nós paramos, seja trabalho, a gente para fazer tudo aquilo que vai tornar a nossa vida muito bem feita para fora. Seja trabalho, seja o nosso perfil em mídias sociais, seja namoro, tudo aquilo que vale para nós, que a gente decora muito bem, a gente perde um tempo. Mas existe uma atenção que o Senhor quer dar nesse momento para a sua vida, para que você possa focar no templo. E por que isso tem a ver com a mensagem sobre arrependimento e ministério? Porque você vai entender aqui nessa passagem que Ageu estava sendo usado por Deus ao povo de Deus. Através desse povo viria Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador. Existia uma promessa de um reinado eterno através desse povo. Então existia sim uma função muito importante para eles. Na nossa vida, nós temos um ministério com o Senhor. Nós temos. Talvez que você esteja ouvindo, você não é ainda servo de Jesus, você ainda não é nem evangélico, você talvez esteja só dando a oportunidade para receber uma mensagem de Deus na sua vida. Mas acredite se quiser, se você hoje cometeu algum tipo de pecado ou comete, se a sua vida hoje é vergonhosa, se você tem práticas nocivas na sua vida, e eu falo nocivas no sentido de vergonhosa mesmo, você olha para a sua vida e você sente vergonha, dor, você fala, meu Deus, o que eu fiz até aqui para ser isso, essa destruição? Deus te fala que é possível, através do Espírito Santo de Deus, que vai vir sobre a sua vida, se você aceitar Jesus, que você se arrependa. E o que é isso, se arrepender? É você deixar isso de lado, é você mudar de direção, e sim, é possível que você se arrependa. Mas já faz anos que eu faço isso. Já faz anos que eu tentei e caí de novo. Já faz anos que eu falo que vou melhorar e não melhoro. O Espírito Santo de Deus pode te ajudar. Então, sim, há esperança para a sua vida em Cristo. Sim, há esperança. E não só isso. Lembra da mensagem? Arrependimento e ministério. Deus ainda vai te usar para o bem de outras pessoas. Muitas vezes até relacionado com o que você fazia no passado. Deus te libertou do quê? Das drogas? Deus vai te usar. Deus não só vai te ajudar a se arrepender desse mal, mas ainda consegue te usar para ajudar vidas que estão presas nas drogas. Olha que reviravolta que Deus pode fazer na sua vida. O que você estava acontecendo na sua vida? Você é amante de alguém? Você está se envolvendo em algo tão nocivo a esse ponto? Deus ainda pode fazer você se arrepender, abandonar essa prática e ainda te fazer pregar para famílias. Para que você possa agora ser usado por Deus para ajudar famílias, no lugar de ser usado pelo diabo para destruí-las. Deus faz isso, meu amado. Deus pode restaurar a sua vida. Arrependimento e ministério está ligado. Se você for ver na palavra de Deus, a mulher adúltera, quando foi até Jesus, quando foi levada, ela foi flagrada, uma vergonha, foi levada até Cristo. E Jesus pôde salvá-la da condenação naquela época. Aquele milagre fez com que essa mulher se tornasse uma referência de salvação. Ela, a partir daquele momento que Jesus falou, vai e não peques mais, e ela teve a oportunidade de ser salva, ela agora era referência. Olha, uma adúltera foi até Cristo e foi salva. Então, se eu estou em adultério, eu posso talvez mudar a minha vida se eu for até Cristo. É isso que Cristo faz com as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele foi usado por Deus de uma forma maravilhosa. Ao redor do mundo inteiro, esse homem foi usado. Porque as palavras que ele falava e ele pregou, elas continuaram e foram pregadas pelo mundo todo. Olha só, antes esse homem era Saulo.
Deus transformou a vida dele. Ele perseguia cristãos. E Deus mudou a vida dele de uma tal forma que ele passou a pregar. Ele passou a fazer com que o cristianismo tomasse uma forma muito maior. Cristo muda a sua vida através de uma decisão sua de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. O que era um pecado, você consegue se arrepender com o Espírito Santo e Deus te usa no ministério. Agora você que de fato já estava com Cristo e você vê o seu ministério destruído por uma decisão ruim, porque sim, acontece, Cristo também consegue restaurar a sua vida. Vamos continuar lendo, por gentileza. Vou continuar nas casas apaineladas. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Isso é uma das consequências quando você não prioriza a sua vida com Deus. A sua vida com Deus deve ser prioridade, porque se uma vez ela não for, nada ao seu redor consegue prosperar. Nada. Porque tudo é decepcionante, menos Cristo. Cristo não te decepciona. Eu falo isso por experiência própria. Olha, eu vou te falar, o meu trabalho é uma coisa que eu dou muito valor. Sempre dei muito valor para o meu trabalho. Mas se você se dedica para o seu trabalho, numa forma em que tudo gira em torno do seu trabalho, normalmente você se decepciona. Porque você não recebe o reconhecimento no tamanho que você se dedica. Quanto mais trabalho você pega, mais trabalho você tem para fazer. E isso faz com que você fique numa vida frustrada. Porque se de fato fossem pegar tudo que você se dedica, já era para você, meu Deus, já ter crescido muito. Mas tudo que não é Cristo pode decepcionar. Só Cristo não te decepciona. Na palavra de Deus você vai entender que, de fato, se você busca o reino dos céus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas, como diz o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Nessa passagem, no capítulo 6, versículo 33, você vai ver que se você se dedicar ao reino dos céus em primeiro lugar, todo o resto vai ser acrescentado. E o profeta Ageu falava ao povo de Deus que eles trabalham, mas não conseguem um sustento. É como se botasse o dinheiro num saquetel furado, vai embora. Não sacia. Ele bebe, mas não se sacia. Ele veste, mas não aquece. Isso é o de fato que acontece. E também acontece na nossa vida, isso é mais um resumo do pecado, não é? O pecado não é muito bem assim. Se a gente de fato quiser pecar muito, é como se nunca você tivesse satisfeito. Nunca você está saciado. Sempre você quer mais. É por isso que você entende hoje os alcoólatras, os viciados em drogas. Eles usam o que quer que seja, a substância que seja, e nada consegue preencher aquele vazio. Deus preenche esse vazio. É só você de fato deixar Deus ser o principal na sua vida. Amém? Continuando na passagem. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Lembrando que isso é o profeta Ageu ainda falando ao povo. Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre para a causa de sua própria casa. Ou seja, Deus falava aqui que o povo ainda permanecia correndo ou dando prioridade para a sua própria vida. Não queriam saber do reino de Deus. Não queriam saber em restaurar a sua vida. E, meu amado, se você, de fato, caiu, se desviou e quer voltar para a presença de Deus, aqui o Senhor te dá uma verdade, uma estratégia. Busque, em primeiro lugar, a presença de Deus. Pare agora, por um momento, de dar prioridade para tudo aquilo que não é o Senhor na sua vida. E sim, isso quer dizer que você precisa ler mais a palavra. Sim, isso quer dizer que você precisa orar mais, ouvir mais pregações. E sim, isso quer dizer que você precisa se apartar de tudo aquilo que não dá prioridade ao Senhor. E o que é isso, tudo aquilo? Muitas vezes, músicas do mundo, músicas que só ressaltam aquilo que a palavra condena, filmes que só falam... Tem filmes, meu amado, que é quase
uma seita satânica. Você vai ver um filme, é tão grotesco, às vezes filmes de terror, que tem feitiçaria, que deixa uma vida, depois que você assiste, você fica prostrado. Não só filmes com feitiçaria, tem filmes aí que é só tragédia, que é só negatividade. Parece que é um instrumento de Satanás para a sua vida, para te deixar inseguro, para te deixar mal, para te deixar pensando em coisas que não provém de Deus. Filmes que trazem conteúdos eróticos, filmes que te estimulam a fazer e pensar coisas que a palavra de Deus não te estimula. Se você quer voltar para a presença do Senhor, uma estratégia que o Espírito Santo de Deus te dá é se aparta daquilo que a palavra de Deus não valoriza e começa a valorizar aquilo que a palavra de Deus valoriza, como uma correnteza para poder te ajudar a chegar no lugar. Começa a fazer com que a sua vida vá para uma só direção, para a glória de Deus. E o que é isso que me leva para a glória de Deus? São louvores ao Senhor, são ouvir a pregação. Eu vou começar a ver filmes evangélicos, sim. Eu vou começar agora a ter assuntos santos com meus colegas. E se alguns assuntos e conversas não provêm de Deus, eu vou me afastar, porque eu estou com um propósito, eu quero ir até Deus. Então eu vou buscar aquilo que é da luz e não das trevas. Porque luz e trevas, o que a palavra fala, eles não se misturam. E você não pode agora dar valor ao que é das trevas. Porque se você decidiu ser de Jesus, se você decidiu buscar ao Senhor ou voltar para Cristo, abandone aquilo que é das trevas. Abandone. Comece a identificar agora tudo aquilo que vem das trevas. Tudo aquilo que você vê claramente que não edifica, não te ajuda a você buscar o que é da luz. Amém, meus amados? Vamos continuar. Continuando a leitura de Ageu. Vamos agora pular, por gentileza, ao versículo 12. De fato, o povo de Deus ouve o profeta Ageu. E então ele decide atender ao Senhor. Versículo 12 do capítulo 1 de Ageu. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Ou seja, um posicionamento, uma decisão, e o Senhor despertou o espírito. Porque a gente sabe, nós que caminhamos com Cristo, nós sabemos que se uma vez você já caiu em tentação, voltou para a iniquidade, quer voltar para Cristo, você sabe como o diabo consegue escravizar as nossas vidas. É necessário uma força, é necessário algo que muitas das vezes tem que ser além das nossas forças, e é o Espírito Santo de Deus. E ele vai despertar a tua vida. Deus desperta o nosso espírito. Ele desperta a nossa vida. Ele nos fortalece. Ele fortalece o nosso posicionamento de obediência. Então, se você hoje quiser decidir a obedecer a Deus, seja você que quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, ou seja você que quer voltar para Cristo, comece agora a clamar a Deus. Aproveite esse momento que o Espírito Santo de Deus te fala. O Senhor será contigo. O Senhor vai ser contigo. Não tenha medo. O Senhor vai ser contigo. Você vai vencer isso. Você vai vencer esse ciclo do diabo que ele quer te manter preso. Você vai vencer em nome de Jesus. É disso que se trata. É sempre sobre Jesus, entende? Se você der espaço para Cristo na sua vida, ele é o Salvador para te ajudar. Ele é o libertador para te libertar desse mal. E acredite, meu irmão, ele ainda vai te usar. Vai ter um ministério para você, para que você possa ser usado nessa área. Hoje nós vemos muitos ministérios. É um nome que está em alta agora por causa do presidente Jair Bolsonaro. Os ministérios. Ministério da Justiça, Ministério da Saúde. Meu amado, você imagina, o que você estava com dificuldade, você agora vai ser ministro nessa área. Você vai ajudar outras vidas. Mas o que acontece hoje em dia é que muitas pessoas, elas querem decidir viver um ministério sem antes ter o arrependimento. E existe uma ordem. Arrependimento, ministério. Você não pode decidir agora ser ministro em saúde sem entender nada de saúde. Você não pode agora decidir ser ministro em vencer o pecado sem nunca ter vencido o pecado.
Você não pode agora viver o seu ministério sem que você tenha provado, sem que você tenha sido liberto por Cristo verdadeiramente. Se não houve o arrependimento genuíno, como você vai viver o seu ministério? E isso, por incrível que pareça, está acontecendo muito. Lembra, hoje estamos nos últimos tempos. Estamos nos últimos tempos, a gente pode perceber isso. E, de fato, o amor de muitos vai se esfriar, segundo a palavra de Deus fala. Se isso já está acontecendo, Satanás agora mesmo está tentando muitas vidas que estão já com seus ministérios muito bem ativos a caírem. Agora mesmo. Talvez agora, no horário de agora, que são 7h25, Satanás esteja tentando muitas vidas a caírem. Por quê? O amor de muitos vai se esfriar. E é nessa hora que você precisa estar ligado. Você quer continuar com o seu ministério prosperando, tendo sucesso? Meu amado, não dê espaço para Satanás na sua vida. Porque ele vai querer destruir tudo. E é algo muito interessante. Na palavra de Deus fala que como é que você vai tirar o cisco do seu irmão, o argueiro do olho do seu irmão, se tem uma trave no seu olho? De fato, não tem como. Mas uma vez que você decidir tirar a trave do seu olho, todo o resto é cisco. Desde que você consiga tirar isso que está enorme no seu olho, que é uma trave, porque Deus coloca o tamanho da sua dificuldade como muito maior do que a dificuldade dos outros. Entendeu? Cisco nos outros, trave no seu. Se você vence com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com o nome de Jesus, a trave do seu olho, os outros irmãos ao seu redor, outras vidas ao seu redor, é cisco, meu amado. Você vai ser muito bem usado. É arrependimento, ministério. Você vai poder ver a dificuldade do seu irmão como um cisco, porque só você sabe como Deus te ajudou a vencer aquela trave que você precisou vencer. Isso é algo que vem do trono de Deus para a sua vida. Vença essa dificuldade hoje. Decida renunciar. Decida mergulhar na palavra de Deus. Ao tirar essa trave, o Senhor vai te usar em ministério para olhar a dificuldade dos outros como um cisco, como algo simples de ser retirado. Agora, o que acontece com uma vida que decidiu sair da presença do Senhor e cometeu muitos pecados e destruiu seu ministério? Eu tenho certeza que Satanás, uma das coisas que ele vai querer fazer, porque ele é o acusador, é te acusar que você nunca mais vai conseguir voltar com o seu ministério. Mentira do diabo. Mentira do diabo. O Espírito Santo de Deus te fala hoje, não dê ouvidos a Satanás. Não dê atenção ao diabo. Não subestime o poder de Deus. Ele quer restaurar a sua vida. E no livro de Ageu, agora eu vou pedir para que você possa ir no capítulo 2, versículo 1, se fala da glória do segundo templo. Vamos começar a ler, por gentileza. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Isso é uma pergunta que o profeta fez. Quem dentre vós que viu? Então eu fico imaginando que nesse momento alguém possa ter respondido, ou alguém possa ter ouvido essa pergunta. E nesse momento você vai começar a perceber uma das características mais interessantes que o Espírito Santo de Deus quer nos chamar a atenção no livro de Ageu. É esse diálogo. É esse momento onde o povo de Deus ouve o profeta e começa a ter um diálogo com ele. Quem dentre vós, versículo 3, que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada a vossos olhos? Bem, com certeza é o tipo de pergunta que dói, né? Porque se você caiu, se você é essa pessoa agora, aí do outro lado, se você de fato caiu e você for refletir sobre isso, dói. Poxa, antes eu pregava, antes eu louvava a Deus, antes eu era uma bênção, antes eu estava em missões, eu era missionário, eu ajudava vidas e o Senhor consegue usar em tantas obras. Eu tenho certeza que Satanás já deve ter tido a oportunidade de tirar muitas vidas de seus ministérios. E aí, se você faz uma pergunta dessa, como é que era, quem viu como você era na presença de Deus? E agora? Como é que você está? Ou seja, o seu ministério hoje é como nada, né? É como nada, porque se você de fato deixou o Satanás, que quer destruir a sua vida, entrar, se você deu a legalidade para ele e ele destruiu o seu ministério, é o tipo de comentário que fala, não é nada. Hoje eu vejo meu ministério como nada. Hoje eu vejo a minha vida como nada.
Mas o Senhor aqui nessa palavra não queria fazer com que Ageu falasse isso para desanimar. Lembra de uma coisa, a palavra de Deus, ela confronta, mas não para te derrubar, para te levantar. Você precisa ouvir a palavra de Deus e permitir que ela não te ofenda, mas que ela te transforme. A palavra de Deus não é para ofender, é para transformar. A palavra de Deus, ela confronta para que você mude. Então, continuando, no versículo 4. Agora, o Espírito Santo quer que você se atente a alguns pontos que vai fazer com que a sua vida possa voltar ao caminho do Senhor através do arrependimento. E então você ter um ministério usado pelo Senhor e ser um instrumento na mão de Deus. Versículo 4. Ora, pois, sê forte. Primeiro, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. E sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Primeiro passo, sê forte. Aguenta, meu amado. Infelizmente, nós colhemos o que nós plantamos. É duro, eu sei que é. É duro. Mas o Senhor não está falando para você ser forte à toa. Da onde o Senhor está, que Ele está vendo todos nós muito alto, Ele está vendo o resultado. Então Ele não fala simplesmente aguenta para aguentar. Ele fala ser forte, porque o que vem por aí vai ser maior. Ser forte, aguenta, porque o que vai vir futuramente, vai ser uma bênção na sua vida. Então, se você de fato está se deparando com as consequências das suas escolhas, que dependendo da escolha pode ter consequências terríveis, o Espírito Santo de Deus está falando com a sua vida, seja forte agora, aguenta e fique com Cristo. O que vem por aí, meu amado, vai te ajudar. Se arrependa verdadeiramente. Se arrependa de forma genuína. E quando eu falo de forma genuína, não é mostrar para os outros que aí se arrependeu. É mostrar para aquele que te vê, até quando a porta do quarto está fechada, até dentro do seu coração, até dentro da sua mente, nos seus pensamentos, meu amado. E sim, pensamentos importam também. É para esse Deus que você tem que mostrar arrependimento. Uma vez que você mostra arrependimento para esse Deus, você vai conseguir ter a sua vida totalmente transformada, independente do que tenha acontecido. Independente, meu amado. Você precisa dar espaço para o Senhor. Infelizmente, se você já deu espaço para o diabo, você viu o que Satanás fez. Ele destruiu, ele roubou, ele matou. Mas agora está na hora de você dar a oportunidade para o Senhor voltar para a sua vida. Dê oportunidade para Deus entrar. E veja a consequência de você dar a oportunidade para Deus. Agora, meu amado, continuando, eu vou pedir para que a gente vá para a segunda parte. Ele fala para trabalhar, ação. Então, continuando, nós falamos sobre ser forte, amém? Ser forte, Zorobabel, ser forte, Josadaque, ser forte, o povo. Ele continua, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Olha que tremendo. Deus faz lembrar de um dos momentos mais marcantes da Bíblia Sagrada. Quando o povo de Deus saiu do Egito. Quando o mar abriu. Olha o que Deus traz à memória deles. Olha o que o Senhor está te trazendo à memória agora. Você que está com o seu ministério destruído. Você que permitiu que Satanás te desanimasse para continuar no caminho do Senhor. Deus está te falando, se arrepende. Se arrepende. Volta para o meu caminho. Seja forte e trabalha, se esforça. O trabalhar aqui é se esforça. O reino de Deus, ele vem com esforço. Se esforça. E Deus ainda te lembra da aliança. Deus ainda te lembra que Ele abre o mar. Deus ainda te lembra que não há empecilhos nem dificuldades que o nosso Deus não possa melhorar. Se você for em Jeremias, capítulo 32, versículo 26, você vai ler que não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus me tocou para repetir. Não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Então, a única parte agora que vai ter que se esforçar não é o Senhor. A parte que vai ter que se esforçar é a sua. É a sua parte agora. Depende de você agora. Trabalha. E por que Deus fala trabalha? Porque o Senhor sabe, como nós sabemos, que você precisa de fato se esforçar. Renunciar não é fácil. Obedecer a Deus
Vai necessitar o quê? Vigilância. Vigiai e orai incessantemente, para que não caia em tentação. Então existe aí, segundo a palavra de Deus, orientações para que você, de fato, trabalhe nelas. Existe aí uma responsabilidade sua nesse relacionamento com Cristo. Eu quero voltar para Deus, mas existe agora, no tempo da graça, a minha responsabilidade para que eu possa permanecer liberto, para que eu possa permanecer com a presença de Deus na minha vida. Então, Deus fala, trabalhe, mas Deus é contigo. E Ele não fala, trabalhe, Ele fala, trabalhe e lembra da aliança que eu tenho com você. Trabalha e lembra do Egito, lembra do povo saindo do Egito. Deus fala, se esforça e lembra que eu vou ser contigo. Se esforça e lembra que eu vou abrir o mar. Se esforça e lembra que eu vou te fazer vencer essa dificuldade que te faz parar. Se esforça na palavra e Deus ainda fala que a parte que você não consegue, porque, meu amado, nós somos humanos, nós não conseguimos tudo, não temos essa força. Deus fala que essa força, essa Ele garante. Deus garante a parte que você não consegue sozinho. Deus garante a vitória sobre aquele pecado, sobre aquela tentação que tem te feito cair tanto tempo. Você vai ver esse milagre. Isso é fé. Você está vendo agora um vídeo de uma igreja evangélica, a gente acredita em Cristo, nós temos fé em Cristo. Isso é fé. Agora, esquece de lado a razão. Mas já faz anos que eu estou em pecado. Tenha fé agora em Cristo. Isso é ter fé em Jesus Cristo. É por isso que o Espírito Santo de Deus está, através desse vídeo agora, te chamando a aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Para que você comece a pensar como o Senhor da sua vida vai te orientar a pensar. Porque se você deixar levar por todos os fatos que você tem na sua vida, por todas as derrotas, as frustrações, as tentativas que você fez com a força do seu braço, realmente vai ser fatos que vão te deixar mal. Mas pela fé em Cristo você vai conseguir. É sobre isso que se trata a palavra de Deus. É essa vitória que o Senhor quer te dar. Agora, continuando. Deus fala ainda aqui nessa passagem. Ele falou, e trabalhai porque eu sou... Lembrando, estamos no versículo 4, ok? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saíste do Egito, o meu espírito habita em meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentre um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que tremendo, meu amado. Deus fala para não temer. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe um dos medos que Satanás quer fazer você pensar? Eu não vou conseguir. Isso é uma coisa que Satanás te faz pensar. Eu estou com medo de não conseguir. Eu estou com medo de me comprometer e lá na frente não conseguir. Isso é mentira do diabo. Não tenha medo. Deus te fala, não tenha medo. Porque olha o que Deus fala que faz. Ele move céu, terra, mar, terra seca. Você entende isso? É tudo que eu e você, a gente não consegue mover. A gente move objeto, meu amado. Terra, céu, mar, quem move? Só Deus. Só Deus. Deus está te falando que eu, Deus, o Senhor, vou mover aquilo que não está ao teu alcance. Eu vou mover esse vício, eu movo para fora. Esse vício que parece um mar na tua frente, eu movo para fora. Essa terra seca, eu faço ela ter vida. Meu amado, o Senhor está se comprometendo a fazer aquilo que você não alcança. Por isso Ele fala, não teme, não tenha medo. Decida voltar para Cristo e a sua vida e o seu ministério vão ser reavivadas pelo Senhor. Amém? Continuando agora, uma das passagens mais conhecidas, eu creio, muitos louvores falam sobre ela, nós cantamos muito sobre ela, que é no versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos começar que quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso não é mais ninguém a não ser o Senhor dos Exércitos. Olha só como Deus está se apresentando aqui nessa profecia. O Senhor dos Exércitos é aquele que tem a vitória. Ele é o Senhor dos Exércitos. Então quem está entrando na tua luta agora não sou eu, não, esse gordinho aqui, pançudo, não. Quem está entrando na tua luta, meu amado, é o Senhor dos Exércitos. É Deus Todo-Poderoso.
chama Deus para a tua luta. Chama Deus para a tua luta. Chama Deus para isso que está tão difícil. Chama Deus, meu amado, o Senhor dos exércitos. Chama Ele para a tua luta que você vence. E olha o que ele fala. Ele fala uma frase que eu tenho certeza, que aquele povo nunca imaginou. Porque aquele povo de Deus estava desanimado, não estava mais preocupado na restauração do templo. Ele já tinha percebido que fez muita besteira. Existe no livro de Neemias uma passagem que quando eles foram começar a ler, lembrando que o livro de Neemias aconteceu todo nesse período pós-exílio, eles começaram a ler a palavra de Deus, eles começaram a chorar, porque eles começaram a perceber tudo que estava acontecendo. E Neemias fala, não pranteia, não chora, a alegria do Senhor é a sua força. Então, a gente começa a entender aqui na palavra que de fato era um povo que sabia como foi um erro grave. Eles tinham essa noção. Eles sabiam que tinham um errado feio. Então eles nunca imaginariam a frase que o Senhor vai falar agora. Nesse momento, Deus mostra o tamanho da misericórdia com o povo de Deus, e Deus está te mostrando agora o tamanho da misericórdia dele para a sua vida, para o seu ministério. Deus está mostrando, olha só, versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Isso significa que a manifestação da glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, vai ser maior agora que você voltar para Cristo do que antes de você ter caído. Isso é ou não é tamanha misericórdia de Deus na sua vida, meu amado? Isso não é a própria misericórdia do Senhor na sua vida, te chamando para voltar para Cristo, te chamando para se arrepender desse pecado? Meu amado, Cristo está te falando, volta que vale a pena. Volta que vale a pena. Não se envergonha, volta que vale a pena. Vergonha você tem que ter do pecado. Vergonha você tem que ter de práticas pecaminosas, mas não de voltar para Cristo. Eu sei que você está pensando, o que vão falar de mim quando eu voltar? O que vão falar de mim quando eu entrar naquela igreja? O que vão falar de mim quando eu disser que eu voltei para Cristo, tendo feito o que eu fiz? Porque Satanás acusa, mas Jesus também perdoa. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado, sabia? A sua vida pode ser uma vida com o sangue de Jesus tão limpa que a palavra de Deus compara com alvo mais que a neve. Olha só como é que ela vai ficar limpa, purificada, se você se arrepender. Se tiver arrependimento, se você se apartar do pecado. Deus faz com que a sua vida seja alva mais que a neve. Olha que tremendo, meu amado. Então, uma vez que você é justificado por Cristo, você pode sim ter um ministério. E o Espírito Santo de Deus fala com você que caiu sim. O Espírito Santo de Deus fala com você que cometeu erros, iniquidades, transgressões, abandonou seu ministério, saiu da igreja, mas agora quer voltar, porque está percebendo, pelo contexto que a gente está vivendo, que a gente precisa voltar, que a gente precisa retornar, que Deus existe sim, que a palavra de Deus está se cumprindo sim, e que Jesus vai voltar sim. Então, meu amado, se você de fato quer ter a sua vida restaurada, agora é a hora. É com Cristo que você vai ter. Deus está te falando, a glória, a manifestação do poder de Deus vai ser maior agora do que antes. Olha só que bênção, meu amado. Então sim, existe sim uma ligação entre arrependimento e ministério. Existe sim, existe, meu amado. Se você se arrepende, Deus restaura a tua vida. Deus vai mostrar Deus na tua vida de uma forma ainda maior. Amém? Agora vamos continuar. Eu vou pedir por gentileza para que você agora, no capítulo 2 de Ageu ainda, vá para o versículo 10. Repreendida a infidelidade do povo. O 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. E então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor.
Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é imundo. Que forte, né? Que forte ouvir isso do Senhor. Através do profeta, Deus falou para eles: olha, tudo é imundo. Tudo que você está fazendo hoje é imundo. Sabe o que isso significa? Que o Espírito Santo de Deus quer te fazer perceber? As palavras que Ageu falava não eram de Ageu. Eram as palavras de Deus. Hoje, as palavras de Deus se encontram na Bíblia Sagrada. Quando você lê a Bíblia, acontece esse tipo de diálogo. Acontece. Ageu falou para eles: olha só, se você deixar o pão tocar nesses elementos aqui, ele vai estar santificado? Eles falam: não. Se tocar num corpo morto e tocar naquele alimento, ele vai estar imundo? Vai. Então, está errado. Quando você lê a Bíblia, é mais ou menos isso. Existe esse confronto. É como se a Bíblia mostrasse para você tudo que está errado. É como se a palavra do Senhor falasse: se você fizer isso que a palavra fala que não presta. Adultério é bom? Ou adultério está sendo dito na palavra de Deus desde Gênesis que é errado? Isso é santificação? E aí você tem esse confronto, fala: não é. Então, você está impuro. É a conclusão que você tem ao ler a palavra. Ao ler a palavra, você tem esse confronto com o Senhor. Você tem esse diálogo. Deus deixa claro tudo que não está bom. Deus deixa à mostra tudo que não está certo. Não para que você fique ofendido, não. Para que você venha a corrigir. Para que você venha a mudar. Então aqui, num processo de arrependimento, que o profeta Ageu estava encaminhando aquelas vidas, através do Senhor, a se arrependerem. Você tem que saber, uma vez que você começa num caminho com Cristo, é mudança, meu amado. É mudança de vida. Deus vai começar a te mostrar tudo que não está certo. Não para você continuar igual, mas para você mudar. Para você ser diferente. Deus vai mostrar: isso aqui é santidade? Não. Isso aqui é coisa pura ou imunda? Imunda? Então, tudo que você tem feito tem sido imundo. Esse tipo de relacionamento com Cristo faz com que você se torne alguém melhor. A ponto de você estar caminhando na luz de uma forma que nem você se imaginou. As pessoas que vão te olhar após você seguir a Cristo não vão te reconhecer. Vão falar: aquela pessoa é ela? É ela, não é possível. Não é possível, porque você teve esse confronto com a palavra de Deus. É importante ter esse confronto para a mudança de vida. E olha só o que mais, versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes de você começar no caso ele está falando, antes de você começar a restaurar o templo. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim. Ou seja, Deus está lembrando, naquela época você ia procurar 20, você não encontrava. Você estava sempre sendo frustrado. Você nunca conseguia ter sucesso no que você ia fazer. Ia procurar 20, tinha pouco. Ia procurar 50, tinha 20. Sempre algo frustrado. Nunca estava saciado. Nunca tinha o suficiente. Versículo 18. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Eu vou pedir por gentileza para que você preste atenção no versículo 10 mais uma vez. Dá uma volta no versículo 10. Ao 24º dia do mês 9. Essa era a data. 24º dia do mês 9. Amém? E posteriormente, você começa no versículo 18 a ver que o dia que ele está falando, 24º dia do mês 9. Então, tudo isso que está acontecendo é no 24º dia do mês 9. E Deus falou: tudo que você fazia antes de restaurar o templo, antes de começar a dar atenção para a tua vida espiritual, antes de você começar a querer se arrepender, antes de você começar a querer caminhar na luz, caminhar segundo a minha palavra, antes você tinha uma vida frustrada. Agora,
ele está botando um marco, 24º dia em que você fundou o templo do Senhor. Olha só o que Deus está te falando. Agora que você decidiu fundar o templo do Senhor, ou seja, existem outras versões da palavra que fala alicerçou o templo do Senhor, a partir de agora, Deus te fala, eu te abençoarei. Então, meu amado, existe um marco no tempo, a partir do momento em que você aceita Cristo e começa a alicerçar a tua vida na rocha que é Cristo Jesus. Existe um marco. Deus mostra aqui, são as verdades que o Espírito Santo de Deus nos revela na palavra. Deus fala, existe um marco a partir do momento que você decide aceitar Cristo, que você decide se arrepender, que você decide caminhar na luz, meu amado, e começa a alicerçar a tua vida na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que você decide criar o fundamento na tua vida ali, a partir daquele dia, Deus começa a te abençoar. E o que passou, passou. E o que era frustração é passado. E a partir de agora, é bênção na tua vida. Deus está te falando, existe sim um relacionamento entre arrependimento e ministério. Deus está te falando que vai te abençoar. Se arrependa genuinamente. Volte para Cristo, abandona isso que o Espírito Santo de Deus está te lembrando, que não provém de Deus. Abandona. Pecados ocultos, abandona, se aparta disso. Aceite a Jesus. E se você não aceitou a Jesus ainda, está vivendo uma vida vergonhosa, está vivendo algo que nunca imaginou que ia chegar na sua vida, que você ia viver, e você quer uma vida agora digna, aceite a Jesus. Para finalizar, eu queria pedir para que você agora vá para a última parte do capítulo 2 de Ageu, que é uma parte que o Senhor mostra o tamanho do valor que você tem para Ele. Através do profeta Ageu, Deus lembra do amor dele para aquele povo. E eu espero que, em nome de Jesus, você saiba que você é amado por Cristo. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo quer te salvar. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, Ele quer salvar a tua vida. Mas a minha vida que estou aqui é a tua vida. Mas a minha vida que já fiz o que fiz, a tua vida. A tua vida. E você pode estar aí pensando o tamanho do mal que você fez. Satanás pode estar até querendo te lembrar o tamanho do mal que você fez, mas está repreendido em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus te perdoa. Jesus Cristo de Nazaré agora quer te falar o tamanho do teu valor para Ele. Amém? Vamos agora, por gentileza, no versículo 20. Versículo 20. Então, Ageu, capítulo 2, versículo 20. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão. Um pela estrada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor fala para a vida daquele homem que estava liderando um povo, que se você ler a palavra de Gênesis até esse momento, você já viu como era um povo de dura cerviz, como era um povo desobediente, como era um povo que murmurava, e Deus deu a chance de arrependimento. E Deus não só dá essa chance de arrependimento e de restauração, mas Deus fala, eu vou te fazer um anel de selar. Lembrando que é um anel de selar. Os reis naquela época, o rei, quando ele queria dar uma autorização, quando ele queria dar uma proibição, quando ele queria fazer algo grandioso, que só o rei tinha autoridade para fazer ou desfazer, ele tinha um anel, e nesse anel tinha um símbolo, que era o que a gente pode usar hoje como uma nossa assinatura, era como se fosse a assinatura do rei. Um símbolo que ele botava, como se fosse um carimbo, igreja, como se fosse um carimbo aqui, e ele fazia, eu aprovo. Então, peraí, pega a tinta, botou a tinta aqui, pá! Então ele marca o documento, e aquele documento é aprovação, ou proibição, ou pode construir, ou pode destruir, são ações que só o rei tem autoridade, e aquela marca simbolizava a autoridade do rei. Hoje o Espírito Santo está te falando,
você já caiu, se você já teve momentos difíceis na sua vida, escolhas erradas no seu passado, está colhendo consequências duras, ou isso independe se você caiu, se já estava com Cristo, se você nunca veio a conhecer o Senhor, está colhendo consequências ruins. O Senhor está te falando que ao você se arrepender genuinamente, aceitando Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, Deus quer te fazer, Deus vai te usar em processos tão grandiosos, meu amado, que só o Senhor tem autoridade para fazer. Você vai ser como um anel de selar. Sabe o que significa? Você está fazendo parte do processo que só o Senhor tem autoridade para fazer. O que o Senhor tem autoridade? O que só Jesus tem autoridade para fazer? Só Jesus salva. Só Jesus salva a vida de um homem. Jesus quer fazer com que a sua vida faça parte desse processo. Eu decido fazer isso. Eu decido fazer aquilo. Isso é a autoridade que Deus nos dá. Cristo quer te usar como um anel de selar. O seu ministério não está destruído. O seu ministério com Cristo pode ser restaurado. E Deus vai fazer com que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira e vai te usar como um anel de selar no processo decisório de Cristo, no processo que o Rei dos Reis vai fazer para salvar, para fazer e acontecer. Quem vai estar no meio desse processo? Você, meu amado. Seu ministério pode ser restaurado. Em nome de Jesus, o teu ministério pode ser restaurado pelo sangue de Jesus. Se arrependa genuinamente e tenha seu ministério restaurado em nome de Jesus. Se você agora nunca foi evangélico, não conhece ainda o Senhor, mas sentiu que o Senhor falou com você, quer caminhar na luz, está cansado de fazer mal, estou cansado de fazer mal para as pessoas, estou cansado de viver como eu estava vivendo, onde eu passo é um problema, onde eu passo é confusão, onde eu tenho me relacionado algo, eu carrego algo que eu vou destruindo. Se você está cansado disso, meu amado, e quer se arrepender, eu te convido a você aceitar a Jesus Cristo de Nazaré como seu único Senhor e Salvador. Eu vou te pedir para que você repita comigo, por gentileza. Eu aceito a Jesus Cristo de Nazaré como meu único Senhor e Salvador. Espírito Santo de Deus, perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Hoje eu sou teu e tu és meu. Em nome de Jesus, amém. Meu amado, se você quer voltar para Cristo, eu vou pedir para que você também fale comigo. Deus, me perdoa por todos os meus pecados. Eu decido me reconciliar contigo e decido caminhar na tua luz. Restaura a minha vida. Restaura o meu ministério. Eu quero ser também como um anel de selar. Em nome de Jesus, amém. Amado, glorificado seja o nome de Jesus e eu agradeço a oportunidade ao pastor Joaquim.